Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 23. Eu sou o Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado do Jeff. Fala aí, meu caro. E aí, beleza? É o final da versão praieira, né? Daqui desse lado. Você tá aí no litoral brasileiro. É onde. Oh, cara, amanhece 4h30 da manhã, meu filho. Isso que eu tenho um rádio relógio felino que fica. Ah, Miau, sim. miau, miau. Aí, mas não, muito bom. Nossa, muito bom. Tá É excelente. isso aí. Nesse episódio a gente vamos ter altos e baixos, né? Vamos falar aí de É. coisas leves. Vamos começar leve para depois engrossar o caldo. Falar aí de Primeira Guerra Mundial, né? Vamos falar primeiro aí de um filme de comédia romântica bem leve. Ah. É, depois vamos falar aí do Nada de Novo no Front, aí já é pauleira, né? Pesado. E vamos seguir É. aí com um drama com pitadinhas de comédia, que é o Olha aí. filme Ó, novo lá da Apple TV, o Raymond Ray. olha Então aí. vamos nessa. Vamos lá, vamos começar? Bora. Então vamos nessa. Começar então pelo Beco no Baião, né? O momento que a gente fala aí sobre os posts da semana, para dar uma expandida aí no que a gente às vezes não conseguiu escrever. Então vamos começar no Por Segunda-feira, como eu falei aí na abertura. É um filme bem leve, né? Uma comédia romântica, aquela coisa assim para relaxar mesmo. Assim, é um gênero, né, que a gente sabe que fez muito sucesso, né? Da década de 80, 90, até o início dos anos 2000 ainda é um gênero aí que fazia muito sucesso, né, com o público. Hoje em dia é muito raro, É. raríssimo você ver um filme desse estrear no cinema, por exemplo. Geralmente o que você tem são aqueles filmes assim de baixíssima qualidade, encomendado lá pelo streaming. Netflix mesmo é campeão nisso aí, né? Esses É. filmes de qualidade duvidosa de comédia romântica, só para encher o catálogo mesmo, né? E para aquela galera que gosta assim de uma novelinha bem xoxa. Pode ser o futuro dos filmes de super-herói? Não sabemos. Mas, É, pois é, né? Olha mas aí. é verdade, é um gênero que Jeff sumiu. apocalíptico. Não, Não, mas imagina. Mas, Imagina. mas aí foi uma agradável surpresa, né? Assim, esse filme, porque traz um elenco aí, né? A rainha das comédias românticas está de volta, a Sim. Julia Roberts, e o metrosexual lá, o George Clooney, fazendo Garoto par com Nespresso. ela. Garoto Garoto Nespresso. Nespresso, é isso aí. E foi interessante, né? Eu fiquei interessado. Na verdade, foi até a minha esposa que me chamou a atenção para esse filme. Eu não Aham, tava no meu sei. radar. Sei. Aham, vamos deixar assim. Tá, beleza, Foi eu sim. acredito. Eu acredito. Essa história é verídica. Uhum. E aí ela falou, eu falei, beleza, vamos ver, né? Tava no cinema e tal, vamos lá. E aí, assim, eu fiquei surpreso com o filme. É um filme, como eu falei, é um filme levinho. Não dá pra esperar muita coisa. Uma trama bem simples e previsível, né? Mas eu gostei dos diálogos e do humor do filme. Eu achei um humor inteligente sem apelação, né? Como é que é a história? O George Clooney e a Julia Roberts fazem o papel de um casal, ficaram casados pouco tempo e se separaram, né? E aí, só que antes de se separar tiveram uma filha, e aí eles não se suportam, né? Basicamente não conseguem ficar juntos, esse casal. E só que a filha se forma e eles têm vários planos para a filha e tal, né? A filha, sei lá, vai seguir carreira e tudo, só que a filha vai passar de presente de formatura, ela vai para Bali, umas ilhas, né? Uhum. E aí ela conhece lá um jovem local lá de Bali e decide ficar por lá e casar. E aí os pais entram em parafuso e falam assim, não pode e tal. Aí os dois se juntam para ir lá e convencer e sabotar a parada, né? Convencer a filha a não casar e sabotar a parada. E aí eles vão reavaliar o próprio casamento e tal e vão entrar Oh. nesse esquema aí também, né? De tentar que a filha não se case. Então, como eu falei, é uma trama simples, previsível, assim, mas
O que é legal é os diálogos, como eu falei, eles trazem um humor bem bacana, inteligente e que não apela, que é uma coisa rara, né, ultimamente. É muito legal você ver uma comédia que não parte para aquele pastelão ou para aquelas coisas muito apelativas e tal, né? Aquelas piadas de É, duplo sentido, ou até aquela própria escatologia velha lá, que o pessoal gosta também de apelar de vez em quando. Esse rapaz. não. Esse não, ele se mantém, e principalmente, assim, né, pela performance dos dois, da Julia Roberts e do George Clooney. Eles já provaram, né, que tem uma química muito boa, eles já participaram lá daquele 11 Homens do Segredo, depois das continuações também, né? Uhum. E eles juntos eles funcionam muito bem. A Julia Roberts mostra aí que ela ainda é uma rainha das comédias românticas, né? Ela já provou, né, depois de passar por essa fase, que foi o inicial da carreira dela, ela já provou que é uma excelente atriz dramática, né? Ganhou Oscar e tudo. Mas agora ela prova que ainda tem, né? Como acrescentar e contribuir com esse gênero que está tão apagado aí ultimamente. E ela sai super bem, né? As cenas dela, ela traz uma gravidade ao papel, assim, muito acima do esperado, né? Para esse tipo de filme. E ela tá, assim, ela tá muito, ela se entrega ainda, né? Você vê que ela tá com muita energia e ela é belíssima, assim, ela é uma atriz que soube envelhecer, né? É, Ao coisa rara. contrário de muitas coleguinhas dela aí que estão tudo repuxada, ela não, Uhum. ela aceitou a idade e tá belíssima, tá esbanjando ainda beleza e talento, né? Como sempre. E o George Clooney naquele papel bem característico dele, né? De cara assim, com humor mais afiado, né? Com aquele humor Uhum. mais irônico e tal. Casou muito bem com o papel. Nossa, ele casou muito bem. Os dois, como eu falei, né? Tem uma química perfeita. Então, eles se destacam mesmo no filme e elevam bastante o resultado, né? Do que poderia ser mediano, acaba virando algo mais positivo. E o resto do elenco é aquela coisa, ninguém se destaca muito, o pessoal não muito conhecido, não tem nenhuma participação especial assim relevante, né, no filme. Mas pelos dois já vale a pena. E eu também é legal destacar a produção do filme, que é boa, gostei da produção, e a fotografia, belíssima. Essa, Hum. mostra lá essas ilhas, esse conjunto lá de arquipélago lá, de ilha de Bali, e até algumas características assim da cultura local, algumas curiosidades, né? Nada lógico que se aprofunde mais, às vezes até tira um pouco de sarro, é lógico, né? Que já é Ah, esperado, normal. mas mostra muita coisa. Eu achei interessante isso. Interessante. É, Uma boa diversão para desopilar um pouquinho, ver a dois, isso. então. Exatamente. Não chega, como eu falei na crítica, não chega perto dos clássicos do gênero. Não vai Uhum, esperando uhum, assim nada, uma linda uhum, mulher, sabe? uhum, Harry Sally, não vai chegar nesse nível. Assim, não é. Também eu acho que não era a intenção, né? uhum. Mas ele entretém e assim pode ser um sinal positivo para o futuro desse gênero, né? Que anda tão esquecido aí, e tal. E é bacana você ter um filme desse de vez em quando para ver. A gente não precisa só ver filme, né? Ah, meu Deus do céu, vou ver um filme aqui agora, um drama. Então, Sofrimento. e não precisa ser só tudo também os caras de sunga por cima da roupa, entendeu? Pode ser, né? Não precisa ser só isso, não. Pode ter outras coisas também. Eu acho que eu sou um cara assim bem eclético, né, em termos de filme, tirando essa questão aí do meu sapatinho que nunca ficou verde, né? Ou É, ainda, ainda, não, isso ainda, aí, isso ainda. aí, isso aí tá difícil. Mas assim, tirando isso, eu sou um cara bem eclético e eu gosto. Eu gostava muito dos filmes de comédia da década de 80. Eu gosto de alguns desses clássicos desse gênero da década de 90, né? Como eu falei, Harry Sally. Me amarro esse tipo de filme. Então é legal. Eu acho que é uma boa pedida aí, né? Tava no cinema, eu não sei se está em cartaz ainda mais, mas assim, logo em breve vai estar disponível Ah, acho que já streaming? está para alugar em streaming para quem quiser, né, no Amazon Prime e tal, mas logo logo deve aparecer um serviço de streaming aí também.
Com certeza, com certeza. É, não, É isso aí. portas abertas para a diversidade, né? É, E falando em diversidade, vamos lá agora, né? Agora sim, a gente vai descer a ladeira, um negócio assim, vamos botar realmente, o capacete, pegar o fuzil e vamos lá para a Primeira Guerra Mundial. Fala aí é, depois de quarta-feira, ra- nada de novo no front. rapaz, eu Se vou te falar. espremer, sai sangue. Então, aí que tá, é engraçado. Eu pensei que eu ia ver um. Eu lembro quando eu fui ver o. Tinha crítica na Veja, que eu acho que era até com a Isabela é, Rousseff. A Isabela famosa, crítica, que até Uhum. hoje ela faz crítica na Veja. Eu acho que ela tinha comentado que os primeiros minutos do Resgate do Soldado Ryan eram como fosse um grande moedor de carne, né? Cara, Era uma é violência impressionante mesmo. inacreditável, né? Eu vi esse filme no cinema, tô velho, né? Eu vi o Também Resgate do assisti. Soldado Ryan no cinema e E eu eu fiquei lembro besta. que eu fiquei assim, sem brincadeira, me deu um pouco de mal-estar quando eu vi É, aquele. Não, é. mas assim, não aquela coisa assim de querer sair, mas é pelo Uhum. impacto Sim, sim. do início do filme, né? Daquelas cenas e tal. E, cara, foi muito forte mesmo. Então, eu pensava que ia ser isso, mas esse filme, ele é diferente. Ele é diferente. Ele é claro que, né? A gente tá muito próximo, né? O 1917, né? Uhum, Eles se falam, né? Mas ele é diferente. Ele já é um irmão mais velho, quem sabe até o primeiro, né? A jogar essa questão até mais pacifista, né? O livro uhum, ficou muito famoso como um livro pacifista, né? Mas eu acho que eu diria que é um livro realista, né? uhum, Sobre a guerra, né? Então, do que se trata? Começa com a gente começa acompanhando o coitado do Paul Balmer, né? uhum. Que é jovem, né? Ele mal tinha idade, ele mente, inclusive, para poder entrar no exército, né? Para acompanhar os amigos deles, né? Porque todo mundo estava indo, né? E se vendia a ideia de que a Primeira Guerra Mundial ia ser a guerra que ia terminar com todas as guerras, né? Então existia todo um embate ideológico, visões de mundo bem diferentes, né? E claro, né? A Alemanha acreditava no poderio militar deles, né? E a França, a Inglaterra, né? Os Estados Unidos, Estados Unidos depois que entrou, né? Acreditava que não, né? Eles tinham novas técnicas, novas armas e poderiam, né? Fazer frente sem esgotar, né? E o que se viu? E eu acho que o filme, ele, além de ser em alemão, que é uma coisa que irrita os americanos, né? É um detalhe Uhum. importante, porque o original, né, é baseado num livro que saiu lá em 1929 e foi um rebuliço. Por quê? Porque a guerra tinha terminado em 1918. Então, imagina, né? Assim, em 29 foi o crash, né? Então, a Alemanha já tinha sofrido as condições muito difíceis, né? Do Tratado de Versalhes e tinha aquele sentimento de derrota e vingança, né? E que, Uhum. infelizmente, serviu de combustível para o nazismo, né? Claro que o fenômeno do nazismo. Para ascensão, né, da extrema direita lá, com certeza. Exatamente. E claro que existe é toda uma arquitetura, como muito bem definiu, uma arquitetura de morte, né? Mas realmente o filme ele é primoroso como mostra um mecanismo, né? Você já começa sendo vendo as engrenagens de todo um mecanismo de guerra, né? Que é o quê? Eu acho que o melhor resumo que eu vi era que as pessoas eram abundantes, os recursos não, entendeu? Uhum. Então, nossa, tem um começo já, você já fica assim, eita, poxa, esse filme vai ser. E eu acho que, infelizmente, tem que ser. Um filme desse tem que existir, porque, de fato, acho que a gente tem vivido
um período muito dos tambores da guerra, né? A gente está vivendo essa situação atual da Ucrânia, mas também houve até por questões, né? Não vamos enganar, né? O Top Gun, né? Enfim, né? Olá, né? Ou jogos de computador e tudo, né? Existe todo um contexto de tambores da guerra, né? E tem toda uma questão, como a gente está vendo, da Ucrânia também, quando um país é invadido, como é que faz e tudo. E parece que às vezes de tempos em tempos, né, a humanidade esquece que os É, horrores de uma guerra, né? exatamente. Parece que esquece. E a Primeira Guerra Mundial, ela tem várias coincidências, né? Por isso que é interessante pensar, poxa, mas o final, né, foi em 11 de novembro de 1918, né? Às 11 horas, né? E por que eles não comemoraram, né? Então, aí veio o 1917, então uma série de filmes já estavam escalados assim, né? E aí a gente teve a pandemia, tivemos vários problemas, né? O climão não era bem esse, então. E esse diretor dá para ver que é um filme que eu acho que, claro, ele é um candidato claro para o Oscar, né? Cara, performances excelentes, né? Do elenco e a parte gráfica, a trilha sonora que se encaixa, muito minimalista, mas assim, para simular aquele mecanismo, né? Tudo isso mostra que realmente o motivo é claro para jogar a pessoa para uma reflexão sobre os problemas que ela tem, né? E o grande problema atual, eu acho que muita gente, infelizmente, vai pensar, pô, mas é um filme de guerra, né? Eu preciso ver um filme de guerra para isso e tudo. E Uhum. eu acho que sim. É o tipo de coisa que sim. Eu acho que tanto a jornada do Paul Baumer, né, como também o do Matthias Elzenberg, né, que ele é uma pessoa, um personagem real, da vida real, né, que foi o Uhum. responsável por assinar, né, o tratado. E, de fato, tem umas condições sobre a rendição que foram bem complicadas, né? E que, né, infelizmente, né, iriam culminar na segunda, né? Então tem Uhum. são esses dois núcleos que vão passando por pequenos outros núcleos, né? Conforme o período, a data vai terminando e o porquê que eles estavam correndo para conseguir assinar logo o tratado. Então, eu acho que serve como um filme de história, né? História bem interessante, como também como a necessidade da arte contar uma história tão necessária, sabe? Então, Uhum. é excelente, né? Como candidato, acho que sim, deve ganhar, merece ganhar alguns prêmios sem dúvida, né? E eu acho Uhum. que, poxa, ainda que seja um tema pesado, difícil, sabe? Com cenas, nossa, uma cena da estreia de uma arma que a gente conhece bastante. Nossa, o gás também, como é que eram os dois lados usando gás, o problema da fome, as condições, cara, nossa, a vida na vida de guerra de trincheira, a artilharia, nossa, tudo isso eu acho que é interessante para todo mundo ter, assim, né, uma ideia de que, olha, será que dialogar, será que a diplomacia né, é uma demonstração de fraqueza ou, né, ou uma racionalidade, né? Assim, claro, né, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que se pode resolver todos os problemas, né, contra um bully, né? Infelizmente você tem que mostrar algumas situações de força, mas nunca como a primeira opção, né? Como infelizmente a gente vê em muitos lugares, né?
historicamente, né? A gente vê essas Uhum. situações. Então, cara, é realmente um golaço da Netflix, né? Olha, É legal. um filmão mesmo. Realmente tá de parabéns, não só honrando o livro, que é um clássico, né? Como também outros filmes de guerra, né? Nesse sentido, né? De jogar a real, né? Não romantizar, né? As Entendi. coisas. Mas muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Legal, legal. Às vezes é uma mensagem difícil, mas necessária, né? Exatamente. Em vários momentos a gente vê isso aí e é importante. De vez em quando dar uma lembrada pra galera aí dos horrores de uma guerra e tal, para É, que isso não se repita, né? e não é videogame. Exatamente. Então, beleza. Então vamos seguir o post de sexta-feira agora. Vai dar uma aliviadazinha. É um drama, né? Ó, sobre assuntos de Mas morte também, né? pois é, assuntos também fúnebres, mas mas esse aqui já tem umas pitadas de comédia, né? Ele é aquele humor negro, digamos assim, Uhum, né? uhum, Que é um filme que conta sobre uma situação assim trágica, triste, mas que traz coisas de humor até para aliviar um pouco, mas também para gerar um pouco de reflexão e você poder analisar coisas que são às vezes muito pesadas de por outro ângulo, né? uhum. E isso é legal. O grande destaque desse filme acaba sendo, né, mais uma vez, assim como eu falei no primeiro filme lá, esse aqui também é a dupla de protagonistas, porque eles, mais uma vez, assim, carregam o filme, se elevam o resultado final muito, muito mesmo, né? Você tem uma dupla aí, Ian McGregor e o Ethan Hawke, né? O Ethan Olha Hawke é aí. um cara que tá voltando aí, ele deu uma É, sumida boa, foi, né? foi mesmo. Ficou muito tempo aí nas sombras e ainda bem que voltou, porque ele é um cara extremamente talentoso, é um É cara que, verdade. que Fazia falta, né? infelizmente fazia falta, foi vítima de algumas escolhas da carreira dele e por alguns Uhum, comportamentos também e tal, uhum, uhum. mas felizmente está de volta e está recebendo boas chances, e está provando que tem muito talento mesmo, talento de sobra. O Ian McGregor a gente nem precisa falar, o cara já é quase uma lenda, né? É Já verdade. atuou, já atuou em todas as posições do campo aí, como a gente brinca, né? De goleiro até atacante. O cara já foi Jedi, o cara assim, já jogou em todas as posições, né? Então os dois estão excelentes nesse filme. Vale muito a pena por conta dos dois, né? A história, basicamente você tem, eles são irmãos, né? E eles tiveram uma infância muito difícil porque o pai era extremamente autoritário e uma pessoa muito difícil de se lidar, exigia muito dos dois, era violento e tudo mais, abusivo mesmo, né? Uhum. Pai, pai muito abusivo e aí eles se afastam, né? Obviamente do pai e tal, mas depois ficam sabendo que o pai faleceu. E que o último desejo do pai é que eles comparecessem ao velório. Ok. E não só isso, que também cavassem a sepultura. É. É. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Pois é. Então, assim, é Mesmo. uma premissa curiosa, no mínimo, né? Bem Rapaz, curiosa. eu vou te falar, eu fui inventar de plantar dois IPs. Rapaz, é Não é bom você. fácil, não, Não é rapaz. A não, galera acha que esse negócio de não é cavar é não, fácil. não é não. Caramba, é difícil, bicho. É difícil. É difícil, cansa pra caramba. Pensa no exercício. Nossa Você senhora. cavar. Pois é. E aí é lógico, eles embarcam nisso aí. E aí você tem toda uma dinâmica aí, né? Uma possibilidade de gerar várias situações interessantes para os dois refletirem sobre a própria mortalidade, mas principalmente sobre o passado deles, né? Uhum, Sobre os uhum, traumas, sobre tudo que a forma como o pai influenciou a vida dos dois e a influencia até hoje e como eles vão conseguir dar um fechamento para isso agora que o pai morreu, né? uhum. Então isso é a parte mais interessante do filme. O filme é um filme com uma história, como eu falei, assim, a premissa é interessante, mas a forma como ela é contada é uma forma bem simples. É um roteiro simples,
ele não vai ter reviravoltas, entendeu? Ele não tem nada assim de suspense. Aí algumas pessoas podem achar o filme monótono por conta disso, porque até em termos de locação, de fotografia, sabe? O filme ele não tem nada que salte aos olhos, tirando, né, as atuações dos dois protagonistas. Ou seja, é quase um monólogo dos dois. Não, não chega a isso, não chega a isso. Mas eu Ah, falo assim, é tudo assim, sabe? É como se muito fosse simples. vida cotidiana, simples. Sim, Não tem nada assim. Ah, você vai ver uma paisagem bonita, ou você vai ver um, né? E aí vai de vez, aí vai ter uma reviravolta, vai aparecer. Não, não. A inserção da comédia, do humor negro, né? É isso que tira um pouco da monotonia do filme, mas ainda uhum, assim, se você vê as críticas, o que o pessoal está falando, tem muita gente achando monótono. Mas aí que tá, eu acho que assim, se você é uma pessoa, principalmente que gosta dessa questão da dinâmica familiar, e principalmente se você tem irmão, quem tem irmão entende, sabe como que é esse tipo de coisa, esse relacionamento, né? uhum, Então, isso, eu acho que se a pessoa se interessa pelo tema do filme, o tema ele tem, o filme ele tem ingredientes suficientes para prender o espectador. Foi o que aconteceu comigo. entendi. Então eu fiquei interessado, em nenhum momento eu fiquei assim, achei que o filme fosse, né, que coisa, tá demorando demais e tal. Porque o tema em si, e a discussão e a apresentação, a forma como me prendeu, né? Uhum, uhum. Então, nesse sentido, o filme ele é muito interessante, né? E aí, como eu falei, as performances, né? O Ian McGregor ele faz o papel do irmão, que é o cara mais reprimido, e ele foi bastante ferido pelo pai mesmo, emocionalmente falando, e até fisicamente também. Mas é aquele cara com dificuldade de expressar emoção, mas é um cara que tem um bom coração, né? Uhum. E ele faz esse papel com maestria. É impressionante. Ele consegue assim, né, expressar essa dificuldade do cara de e expressar através do silêncio, né, só com a expressão facial dele. Muito legal. E o Ethan Hawke ele já está no papel que ele dá mais certo, que é aquele cara do mais cool, né, o cara mais bad boy, digamos assim, que é o irmão mais e tal, mais descolado, que aí ele é músico e tal, e ele foi, só que ele se desviou para a questão das drogas por conta desse negócio do pai dele, né? Uhum. E ele é um viciado em recuperação e que também precisa lidar com essas sequelas, essas coisas do passado, porque essa coisa dele não ter seguido a carreira de músico, né, e tal, enfim. Então, mas ele também está excelente no papel, está muito à vontade, porque casa muito bem, né, com ele esse tipo de papel, até porque ele também é Uhum, uhum. um ex-viciado e tal, então casou perfeitamente com ele. E a dinâmica dos dois é o ponto alto do filme mesmo. É o que vale a pena, é o que vai prender mais, né? É lógico que a gente tem ali a participação de algumas outras figuras legais, interessantes, bem exóticas até em alguns momentos. Tem uma figura lá de um pastor, que é tipo o pastor do pai dele, que o cara é meio mistura um bocado de religiões e tal, e o cara é mó figuraça. Mas é bem legal, assim. E no final a gente tem um bom drama aí, né? Que é coroado por essas atuações. Então, como eu falei, se você se interessar pelo tema, né? Se você tiver interesse nessa questão da dinâmica familiar, dessa coisa do pai com os filhos e os filhos com dificuldade de se relacionar com os pais e com o pai, né? E principalmente entre eles também, né? Se você se interessa por essas coisas, o filme tem muito a oferecer. Então acho que foi mais uma bola dentro aí da Apple TV Plus, né? Tá disponível lá um filme e recomendado aí, né? Principalmente pela performance da dupla. Gostei. É Apple TV mandando bem, cara, mandando bem. Mandando bem, mandando bem. Pode ter tido alguma contribuição da pandemia, você acha? O tema? Ou não muito? Já era uma coisa que você acha que tinha uma cara de ser Não, eu mais. acho que ele não lida muito com essa questão do isolamento, né? Hum, não, até assim, acho que como muita gente perdeu, né, o pessoal mais velho e tudo, né?
Mas é porque são circunstâncias diferentes, porque na verdade, Sim, assim, eles não queriam ir pro velório, porque o sim, pai foi um pai imagino, extremamente claro. abusivo, né? Sim, 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 Um sim, pai, assim, que sempre foi o contrário daquilo que você acha que um pai tem que ser. sim, sim. Então o filme, na verdade, explora isso, e como que eles vão achar um desfecho, Uhum, sendo que, assim, eles não tiveram oportunidade de falar cara a cara com o pai, né? De sim, sim, enfrentar ele em vida. E mesmo sim. em morte, o pai ainda desafia eles e controla eles nessa questão de falar assim, Sim. não, vocês vão ter que cavar minha sepultura, entendeu? Pô, enfim, como é que é? É, Tem então, gente que é assim, tem gente que é assim, então nesse sentido é que vem, né, essa dinâmica interessante aí do filme, mas Ah, é isso legal. aí, fica a dica, né? E por falar em dica, vamos dar o prosseguimento aí, né? É, sim, né? As famosas dicas que são difíceis, às vezes, para caçar, mas a gente Vamos dá um lá, pulo. é isso aí, vamos lá. Então vamos agora para a sobremesa, né? Que é o momento aí que a gente vai dar alguma dica, como o Jeff falou, é aquela coisa que a gente tem que buscar lá no fundo, né? Dar aquela esticada lá para conseguir encontrar. Mas vamos lá. A minha dica da semana, né? É um negócio que na verdade eu meio que tropecei nele no Netflix lá, um negócio novo. E eu gosto muito de jogos, né? E principalmente esses Uhum. jogos de trivia, eu gosto bastante. E é até engraçado, porque às vezes como eu gosto muito de cultura pop, essas coisas, né, de filmes e tal, aí teve até uma época que eu comprei um jogo sobre cinema, essas coisas, só que ninguém queria jogar comigo, cara, porque assim, Ah, é um que tinha um botão? Tinha um botão grandão e uns botões pequenininhos do Xbox? não, Não. não, não, era um jogo de tabuleiro mesmo, assim, né? Ah, tá. Só que aí a É galera não tipo, queria jogar comigo e tal, falando, pô, é mas é tipo perfil. covardia. Tipo Isso, perfil, tipo só um que. desse, é. Ah, E aí você tinha que responder, só que era questão de trivia, né? Que você tinha que responder e sim. tal, fazer os pontos. E aí me interessei, né? E o Netflix ele já tem experimentado algumas coisas com esses conteúdos interativos, né? E aí eu falei, vou tentar, vamos lá. Chama Triviaverse, né? Hum, E está disponível lá no Netflix e é um conteúdo interativo, né, que você joga com o controle da TV. Aí basicamente tem onde tem aquela seta da TV que você bota para cima, para baixo, para esquerda, para direita. uhum, Aí ele vai mostrar uma rodinha lá, ele vai fazer uma pergunta e você tem que escolher uma das direções para responder. Tem 4 alternativas. hum. E aí ele te dá um tempo e aí você tem um tempo lá, você tem rodadas. Aí você pode jogar sozinho ou em dupla. Vai. E aí a dupla, aí cada um vai numa rodada dessa, né, na dupla, você passa o controle para a pessoa e tal. E aí ele vai contando a pontuação. Ele te dá um tempo, por exemplo, 1 minuto. Aí ele vai jogando perguntas. E quanto mais você conseguir responder em 1 minuto, melhor, né? Ah, legal. Então também tem essa questão da pressão do tempo para você responder. E ele vai contando sua pontuação. E cada rodada, teoricamente, vai ficando mais difícil. Eu não achei assim que porque algumas coisas eu achei que eles sempre jogam uma mais fácil, entendeu? Em cada rodada e tal. Mas eu achei legal porque os assuntos são bem variados, bem mesmo. Então pode ser aquelas coisas de revista, né, contigo, Ixi, quase. Maria. Aí vamos ir Mas bem. aí vai tudo, vai cinema, vai história, vai, né? Vai geografia, vai tudo, tudo. É aquela mexidão mesmo que eles fazem, mas principalmente sobre coisa pop, cultura pop, principalmente, né? Sobre Pô, jogos, filmes, então tem tudo a ver com o nosso música, blog. tudo a Olha ver, aí, velho. rapaz, Olha olha aí. aí, é um mexidão digital. Boa. Pois é, mexidão pop. E aí, eu achei legal também, porque todas as vezes que eu joguei não vi nenhuma repetição. Então isso é legal, quer dizer que eles têm um banco bom lá de perguntas, né? Ó, Joguei legal. algumas vezes sozinho e também joguei com a minha esposa para testar o modo de dois. Ele grava a sua pontuação e desafia você sempre a tentar superar, né, a Ó, pontuação. legal, Achei hein? divertido, né? A única coisa que eu achei que faltou, é lógico que assim, a gente não pode exigir muito de uma experiência interativa do Netflix, mas você não consegue criar nenhum avatar nem nada nesse sentido, né? Personalizar.
E nem ter uma lista assim, né, com, tipo assim, uma lista de pontuação da galera em geral, digamos assim. Ah, Seria pô, legal, né, se tivesse, para você seria. saber em qual ranking que você tá, É, e pelo menos, sei lá, entre todos da sua casa, como é que tá o ranking, todo mundo que tem perfil no Netflix, mas o ideal era se tivesse um geralzão mesmo, que aí ia gerar aquela coisa assim, eu vou superar aqui, vou tentar ser o primeiro, né? Isso seria legal. não, Mas, de qualquer forma, pode falar. não, e o jogo um contra o outro, né? Também, que isso aí Já pensou? pô, ia ser top, né? Ia ser legal. O 2 é isso. Quando você joga com duas pessoas na mesma TV, é Ah, meio não, que mas competição, online. é. É, É, mas aí é online, é online, é online. mas aí tu tá querendo muito também. Mas de qualquer forma é legal, é uma experiência diferente, né? De se você ficar, né, de assistir alguma coisa e tal. Então, só por isso eu acho que valia a dica e vale a pena experimentar aí, né? Às vezes tá com a galera em casa, quer fazer um joguinho rápido, ou às vezes você também tá sozinho, quer matar um tempo, né? Eu E acho que até é uma boa aprender, né? pedida. Pô, Isso, legal. isso. Legal, legal. É, A Netflix aí investindo em outras coisinhas, né, cara? Interessante, isso aí. interessante. Pois é. E a sua Interessante. dica? Fala aí. Pois é, também tem a ver com a locadora vermelha, como o pessoal fala, né? Só que num outro sentido, que é muito engraçado, né? Que a gente tá chegando no final do ano, né? O roteirista de 2020 de vez em quando aparece aí, né? Então, uma coisa muito importante é ter calma. Isso E aí. para ter calma, existem várias formas, né? Até porque tá chegando o Black Friday, às vezes a pessoa surta e depois fica com problema em janeiro. Então, para evitar isso, né? Às vezes a pessoa e a gente tá chegando no final do ano, né? E muita gente bota na lista, poxa, tentar fazer meditação, né? E às vezes a pessoa fica naquela, às vezes tem dúvidas, né? Ou às vezes não consegue encaixar o tempo, ou às vezes é tímida, ou tem medo de que o curso venha a ter um conteúdo religioso que entre em conflito com a religião que a pessoa tem e tudo. E paralelamente a isso tudo, o Headspace, né, é um aplicativo que um cara teve uma ideia também lá do Vale do Silício, que ele percebeu que muita gente não fazia meditação porque não tinha tempo ou não conhecia, né? E ele decidiu fazer um aplicativo para meditação guiada, né? Então, aí ele acabou lançando esse aplicativo, teve um sucesso gigantesco e aí decidiu fazer uma sériezinha, tem na Netflix, bem do basicão, assim, sabe, de meditação, é bem interessante, assim, uma experiência, digamos, diferente, né, Uhum. porque é muito bem animado, né, e a parte de som, acho que eles deixaram de uma forma muito interessante, eu acho que resolve uma série de dúvidas, né, e claro, né, não vou mentir que é óbvio que ele tem o interesse de que você assine o serviço dele, que pode ser muito interessante para muita gente, tá? Eu mesmo assim. O que rendeu situações muito engraçadas no início, né? Porque no início, às vezes, eu dormia, mas enfim, é bem Também, comum também isso. tem essa função, né? Quem sofre de insônia Também, aí, por quer. exemplo, né? Assim, é bom para ansiedade, bom para, Sim. né? E às vezes a pessoa quer dormir. Funciona como uma beleza, viu, gente? Então tem que tomar. A dica é não medite deitado, não é uma boa ideia. A não ser que você Não, queira realmente usar para dormir. exatamente. Poxa, mas eu acho que serve como entrada e também existem várias outras opções, tanto online como é muito comum, né, nas comunidades, o pessoal fazer esses grupos de meditação, assim, como a técnica em si, né, que tem a respiração, a concentração e tudo, né? Só por curiosidade, realmente acho que foi estado, eu acho que, não, foi a cidade de Chicago que ela chegou à conclusão que o método mais eficaz contra drogas na cidade foi ensino de meditação nas escolas. Por incrível que Hum, pareça. E aí, porque, assim, se parar para pensar, né, tem a ver também com a saúde mental e tudo, né? uhum.
Então, foi uma forma bem sucedida, né? Então, de repente, para a pessoa. Agora, já logo vou avisando, não é mágico e tem que fazer o esforço de fazer. Mas é bem interessante, eu acho bem interessante. Interessante que, de repente, quem está querendo aproveitar esse final de ano e tentar alguma coisa, é uma oportunidade legal. Eu achei uma adição bacana da Netflix, né? Legal. Nesse Legal. sentido. Só lembrando que a gente não ganha jabá do Netflix, né, Não, pessoal? não. Pô, quem dera, né? Na verdade, né? Quem dera. Assinatura cara, viu? Pois é, pois é, Velho. pois é. A gente tá pensando aí, se ela se der de boba, ai, 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 né? Pois É, é. é, Ela que apronte. é. Mas é isso aí, vamos seguir então. Vamos agora para os petiscos, né? Que é aquele momento que a gente vai falar um pouco aí sobre o que está por vir, o que a gente está assistindo aí, que deve pintar em breve aí no blog e aqui no podcast. Então vou começar pelos meus aí. Eu sigo lá naquela série, né? Tô assistindo alguns seriados aí, o Shantaran, É isso série aí. polêmica lá, história verídica entre aspas, muitas aspas, do cara que foi para a Índia Ei, lá, né? E tal. E diz que ei, virou médico. Mas enfim, ei. tô no Periféricos, tô gostando do Periféricos, cara. Olha aí, ele tem uma pegada meio Matrix, né? Assim, Uhum, de você entrar numa realidade alternativa, mas a premissa é outra. uhum. Então, não é uma cópia, né? Na verdade, muito pelo contrário aí. Olha. Então, tô gostando, cara, tô gostando. Acho que Ah, A menininha. Chloe, a Grace Chloe Moritz, alguma coisa assim, né? Isso. Nossa, tá muito bem nesse seriado. Ela é extremamente É, talentosa, né? Ela é, desde pequenininha já é. mostrava que a que veio e agora que cresceu, rapaz, tá mandando bem demais nesse seriado aí, viu? Gostando. Eu E chamando de aí, menininha. Ai, ai. é a menininha. É porque realmente a gente se acostumou a ver ela pequenininha, né? Ela É começou verdade. desde cedo, tal. Verdade. Mas agora Idoso. tá. É. Enfim. Pois é. Abafa o caso. Mas aí o seriado que estreou a quinta temporada do The Crown, né? Que é um Hum. seriado que eu gosto, que eu curto aí. E aí eu tô pensando, talvez, depois fazer um apanhado, que a gente acabou que eu nunca fiz crítica, Ah, né? verdade, verdade. Uhum, Pois uhum. é, nunca fiz crítica e tal. Na verdade, eu acho que eu até dei uma dica sobre ele, não lembro. Mas eu tô vendo aí a quinta temporada, vamos ver. Quem sabe aí eu faço um post aí da quinta temporada. Vai ser interessante ver, porque é lógico, eles já tinham filmado, mas a rainha faleceu, né? Aí, ó. A rainha Aí, ó. faleceu aí É um recentemente. marco, é um Então, marco. Eu acho que de e aí repente, né? tem que ver como que vai ser. Eu acho que essa temporada já estava pronta, mas diz que ainda vai ter uma, porque a cada duas eles trocam o elenco. Dá Isso, uma isso. envelhecida no elenco, né? Afinal de contas, aí são, sei lá, quase 70 anos de reinado, então É, é muito no, tempo. E aí, pra não ficar aquela coisa ruim, né? isso, Taca maquiagem adoidado do maquiagem. povo, né? Tá. Não, dá outra chance pro pessoal também, né? Não, e sempre atores muito talentosos, então essa Isso agora também aí. não é diferente. E vamos ver aí, tô começando a ver ainda. E uma da Marvel que estava na minha lista aí, só que eu acabei esquecendo ela, que é um curta, né? O Lobisomem da Noite. Vou pegar pra ver aí, ainda vou pegar o finalzinho aí do clima Halloween pra assistir. Boa, boa. É a sua especialidade, terror. Terror e pânico. E não Vamos estamos lá. falando de política. É, É, e- fala aí os seus petiscos. Então, falando de política, mais um pouco, é o Andor. Cara, surpreendeu, cara. Eu Olha terminei aí. hoje, primeira temporada. É uma série que eu já adianto que ela tem um ritmo um pouco mais lento. Algumas pessoas vão falar muito, é muito devagar e tudo. Mas, cara, me surpreendeu não Olha só aí. pela interpretação de Star algumas Wars voltou pessoas. então nos seriados, né? De vez em quando ainda tá. Como é que é? Star Wars ainda está vivo nos seriados. Tá,
nos aparelhos, mas tá. É realmente impressionante, cara. Cara, teve o último episódio, o 10º, eu fiquei assim, caramba, cara. Que eles conseguiram. Eu acho que eles conseguiram juntar as duas coisas, sabe? Então, tem boas metáforas, tem momentos muito bons que explicam sobre o Rogue One, né? Legal. Algumas coisas. Cara, curti, viu? E olha que Surpreendente. não é fácil, porque você já sabe o Não, destino de todo mundo ali, né? Então, pois é, exato. Você já sabe como vai mas terminar. foi uma coisa igual eu falei muito no Obi-Wan, né? Mas a gente vai destrinchar, descascar esse abacaxi aí com certeza num episódio futuro. Sim, e tem o Lower Decks também para dar aquela né? Depois de algumas mais barra É, pesada, né? Tem um Dropout. Ah, e tem o Argentina 1985. Sim, eu quase esqueci dele, realmente. Ups, né? E tem o Dropout, né, cara? O Dropout que, cara, eu até encontrei uma coisa muito engraçada. Depois eu vou comentar. Que eu falei assim, cara, parece, faz sentido, faz sentido. aham. E para finalizar, né, porque isso já tá promessa de campanha, né, é o Si, né, segunda temporada. Ah, olha Porque, aí. não, que tava bacaninha aí. Você tem que ver a segunda temporada do Si. Olha aí, Não, olha aí. cara, não é tão ruim assim. Assim, é uma série ok, né, até onde eu estou, né, mas vamos ver. Dizem que a terceira é bem, né, e o Rocksmith eu ainda tô levando choques, então vamos deixar para mais pro frente, É, né, é, é. E é Tá isso, certo. é isso aí. Muito bem, então chegamos aí ao final de mais um episódio. Muito obrigado aí, Jeff. E como sempre, lembrando, né, que esse aqui é um trabalho aí, né, uma continuidade do nosso trabalho lá no blog, o Mexida Digital, www.mexidodigital.com.br. Quem quiser e puder dar uma conferida lá, esse conteúdo está lá. E a gente está sempre aberto aí a comentários, sugestões, críticas e ajuda também. É, sim. E esse podcast, né, tá aí no YouTube e também nas outras plataformas, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, é só procurar lá pelo Baião de 2 Bits. E é isso aí, vamos É isso aí. nessa. Até a próxima, Jeff. Aquele abraço.